milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, a Natasha Mequena, André Sobreiro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Clayton Freitas, Edmundo César, Evandro Oliva, Haroldo Dutra Dias, Saulo César e Simão Pedro de Lima. Realização Rede Amigo Espírita. Inscrições pelo site simpla.com.br. E nesse momento agora a gente vai assistir a palestra acerca da temática central deste evento, o Espiritismo. Obrigado. E a palestra, que a gente vai assistir agora é o Espiritismo como paradigma científico para a cura integral, com o Dr. Sérgio Thyssen. O Dr. Sérgio é natural de Porto Alegre, mora no Rio de Janeiro, é médico, clínico geral, cardiologista, expositor espírita dentro e fora do Brasil, físico e é especializado em magnetismo e supercondutividade, dirigente espírita e presidente de 2 casas espíritas no Rio de Janeiro e foi membro do Conselho Superior da FEB durante 30 anos. Uma salva de palmas, então, para o Dr. Sérgio. Bem-vindo. Muito boa noite. Temos também esse microfone, se o senhor quiser. De repente, quem sabe esse? Abriu aí? Peraí. Esse não. Vai abrir. Pronto. Alô? Vamos pegar esse aqui também, esse aqui. Dá para o senhor? Pode. Dá para o senhor passear também. Acho que sim. Voltou? Vou usar os 2. Tudo bem, gente? Mais uma vez, muito boa noite a todos. Boa noite. Eu queria, de novo, agradecer esse convite tão gentil para que nós pudéssemos iniciar os nossos estudos programados para este fim de semana. Na noite de hoje, conversando sobre medicina, doutrina espírita e questões bem humanas que dizem respeito a todos nós. Eu gostaria de lembrar que nós até aprendemos que não existe privilégio, mas se vocês pensarem bem, vejam que coisa extraordinária nós podermos começar este novo evento Arte e Cura escutando o nosso amigo Evandro. De certa maneira, foi, é e continuará sendo um grande privilégio. Nós nos sentimos muito felizes por isto. E nós nos lembramos também do repertório dele,
quando ele ressalta o amor romântico na escolha das músicas com as quais ele nos brindou essa noite. A nossa gratidão imensa, meu amigo. Enfim, vamos adiante. Eu soube pelo Sérgio que nós podemos ir hoje até meia-noite qualquer coisa. Não é? Cadê o Sérgio? Muito bem, ele só está acenando para confirmar. Eu só me lembro que ele conversou também sobre entregar o teatro uma certa hora, mas eu acho que fica bem irmos até a meia-noite e depois entregarmos tudo um pouquinho depois, está bem? Muito bem, reparem, nós estamos procurando refletir a respeito. E nós nos lembramos que a doutrina espírita, ela tem como uma data, que é o 18 de abril de 1857, quando da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E nós nos lembramos que o mundo começou a mudar em vários aspectos, e muito a partir de meados do século XIX, durante todo o século XX e agora neste século XXI, onde nós estamos. Nós nos lembramos que, naquela altura, começa a acontecer todo um avanço da tecnologia, da reflexão filosófica, uma profunda transformação dos chamados paradigmas, que são os modelos que a ciência vai gradativamente se valendo para gerar para a humanidade o progresso sem limites. Nós nos lembramos que, naquela altura, houve todo um conhecimento a mais, por exemplo, em relação ao corpo humano. Mas, com o advento da doutrina espírita, nós tivemos um conhecimento extremamente importante e definitivo para a humanidade. Nós nos lembramos que a doutrina espírita, desde sempre, foi estabelecendo como que fronteiras com todos os ramos do conhecimento. E talvez a fronteira mais linda seja a da doutrina espírita com a medicina. Medicina esta que existe há milênios na Terra, sobre os quais nós vamos fazer um breve retrospecto daqui a pouco. Nós nos lembramos que, justo a partir de meados do século XIX, tivemos grandes avanços na física, na biologia, na psiquiatria, na psicologia e num sem número de ciências que procuravam como que trazer todo um avanço para a medicina de um modo geral e algumas áreas em particular. Nós nos lembramos que sempre tivemos como que dois paradigmas: o paradigma materialista e o paradigma espiritualista, olhando para os mesmos fenômenos. E o paradigma espiritualista ganhou uma proporção incomensurável a partir do advento da doutrina espírita no cenário do conhecimento da humanidade como um todo. Nós também temos uma ideia da amplidão da alma humana a partir do conhecimento espírita. E a ideia de que hoje esse conhecimento se torna fundamental no sentido de uma medicina que se espiritualiza na direção de a busca daquilo que seria considerado como a recuperação dos nossos espíritos ou das nossas almas, em termos de ideia sobre a cura de um modo geral. Paradigma é um modelo ou padrão a seguir. E nós nos lembramos de um grande autor chamado Thomas Kuhn, que viveu até recentemente, era físico também, e a ideia de que ele escreve o livro mais conhecido sobre isto, a estrutura da revolução ou das revoluções científicas. E é ali que ele escreve: paradigma são realizações científicas que geram modelos,
que, por período mais ou menos longo, de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento posterior das pesquisas, exclusivamente na busca da solução para os problemas por elas suscitados. Este é um autor muito conhecido e respeitado no mundo inteiro. Paradigma é um princípio, uma teoria ou conhecimento originado da pesquisa em um campo científico, uma referência inicial que servirá de modelo para novas pesquisas. Aqui uma ideia, que é a ideia de como que a ciência, de um modo geral, avança. Ela vai prosperando passo a passo. E tudo que se obteve antes é a base para as novas conquistas. E isso tem a ver com a ciência em geral e tem a ver com a medicina, que é ciência também, em particular. Nós nos lembramos, portanto, que um paradigma apresenta um mapa, representa ele a ser usado pelos cientistas na exploração do mundo. É como um desenho, é como um rumo no sentido de aquisições cada vez maiores. Enquanto o mapa paradigmático se mostra frutífero, o cientista persistirá tenazmente no seu compromisso com aquele tal paradigma, que é o modelo vigente para aquela área da ciência de um modo geral. Quando um novo paradigma substitui o antigo, ocorre aquilo que chamamos de revolução científica. E nós nos lembramos, como exemplo, da física. Durante todos os milênios da vida humana na Terra, e especialmente a partir de alguns séculos, nós tivemos a ideia de como conhecermos o mundo e o universo a partir da física clássica, que nós chamamos de física newtoniana. De tal maneira que inúmeras conquistas vieram por pesquisadores notáveis e que legaram à humanidade um conhecimento científico, vamos dizer assim, muito significativo. Mas, numa certa altura da evolução da ciência, da física em particular, nós tivemos dificuldades para entender questões que a teoria sugeria de um modo e o laboratório e a prática evidenciavam resultados diferentes que a teoria até então não explicava. E aí surge, a partir de Planck, de Max Planck, no 14 de dezembro de 1900, a ideia de uma física nova, chamada de física moderna, física quântica, e uma série de inúmeros desdobramentos nasceram ali, e vem contemplando como um todo a humanidade desde então, há mais de um século, portanto, sem que o paradigma antigo, vamos dizer assim, ficasse como que de lado. Toda a mecânica celeste, por exemplo, ela é compreendida e nós podemos trabalhar neste campo da física, da astronauta, da astrofísica, a partir do conhecimento já de muitos séculos atrás. Mas para questões novíssimas, nós precisávamos de uma nova física, que, por sinal, também favorece o desenvolvimento da medicina como arte, a arte de curar. Então, o modelo clássico era newtoniano, continua atual num certo sentido, e a mecânica quântica e a teoria da relatividade são aspectos novos que vêm permitindo todo um imenso desenvolvimento da ciência de um modo geral e de diversas ciências em particular. Em termos de medicina, nós não poderíamos deixar de considerar a palavra cura. E nós temos que cuidar um pouquinho, porque nós não podemos pensar que a cura é algo que venha de fora. Nós precisamos considerar que diversas questões da medicina, de um modo geral, elas chegam a favorecer os pacientes, os doentes, com os mais diversos diagnósticos, e elas vêm de fora para dentro.
A ideia de que os medicamentos, de um modo geral, vêm de fora e são ingeridos pelos pacientes. A ideia também de que a homeopatia, a acupuntura e outras medicinas também são importantes e trazem uma inestimável contribuição para a saúde humana. Mas, se nós queremos trabalhar a ideia de cura superficial, é uma coisa. Se nós queremos pensar em aspectos terapêuticos mais profundos, nós temos que começar a considerar questões que venham de dentro do paciente, a partir de um entendimento melhor, de um entendimento novo, e a ideia de uma construção que precisa ser gradativamente como que realizada por cada um, para que estejamos um dia de verdade curados de tudo. Vale a pena nós nos lembrarmos agora que a Terra é o mundo onde nós vivemos, mas a Terra não é exemplo de mundo. E nós que vivemos aqui, constituindo a humanidade terrestre, nós também não somos exemplo de humanidade. Ao contrário, nós somos uma humanidade considerada enferma. Nós todos somos espíritos que, quando reencarnamos e vivemos aqui séculos ou milênios, em vidas sucessivas, nós estamos aqui com um objetivo central de recuperação das nossas mazelas e imperfeições, de tudo aquilo que ainda caracteriza a nossa condição pessoal, com a ideia de uma cura a nível realmente profundo e daí definitivo. A ideia de que este mundo, dizem os espíritos, como muitos de vocês sabem, é um mundo considerado um grande hospital. De tal maneira que hoje nós nos lembramos, volta e meia disto, a Terra pertence à Via Láctea. Na Via Láctea, nós temos 200 bilhões de estrelas. Aproximadamente, girando em torno de cada uma, 5, 6, 8 planetas, o que significa 1 trilhão de planetas só na Via Láctea. Se nós vamos para a galáxia vizinha, que é Andrômeda, nós temos 1 trilhão de sóis ou estrelas. Talvez 5 a 8 trilhões de planetas. E não é verdade que nós já aprendemos que temos inúmeras moradas e em todos esses corpos celestes nós temos humanidades constituídas de filhos de Deus, como temos no planeta Terra. Aqui não é o único hospital do universo, existem incontáveis, mas a ideia qual é? A ideia de que tudo que nós devamos estudar para compreendermos bem a realidade, apoiados na ciência cada vez mais próspera, significa buscarmos um conhecimento que nos permita a libertação das nossas almas ou espíritos, das circunstâncias que nós mesmos construímos em nós, para que tenhamos de futuro uma vida diferente, libertos dos vícios e eivadas, vamos dizer assim, de aqueles que são chamados aspectos virtuosos da vida dos filhos de Deus. Nós gostaríamos de lembrar, portanto, de que existem níveis diferentes de cura. Se eu tenho um paciente com hipertensão arterial, ele vai ser medicado para esta que é uma verdadeira epidemia mundial de uma doença considerada cardiovascular. Mas a ideia qual é? De onde vem a hipertensão? Eu diria para vocês, no maior número, ninguém sabe de onde vem propriamente a hipertensão arterial sistêmica. De onde vem? Vem do corpo? Nós somos o corpo que é o objetivo das atenções da medicina, ou nós somos algo além disso? Com o Espiritismo,
iluminando a medicina, nós agora compreendemos que somos almas ou espíritos e temos corpos quando nós estamos de volta à matéria, nas reencarnações sucessivas, como, por exemplo, aquela que é a atual de todos nós. A ideia, portanto, que a verdadeira cura, para nós começarmos a considerar melhor estas coisas, elas vêm de dentro. E o nível mais profundo é o que mais importa. E até hoje, com 5.000 anos de história da medicina, a medicina, vamos dizer assim, especialmente do Ocidente, com todos esses milênios, nós somente agora, a partir do advento da doutrina espírita, estamos compreendendo melhor as coisas, para que nós não permaneçamos distraídos em busca da cura física, para que nós, então, compreendamos que a cura física vem, mas na medida que as nossas almas se aperfeiçoam, vencem os vícios e se tornam almas virtuosas, cumprindo as leis de Deus em qualquer parte da Terra e do universo. Nós nos lembramos que temos doenças do corpo e doenças da alma. Mesmo assim, a ideia qual é? As do corpo também vêm das nossas almas ou dos nossos espíritos. E a ideia de que as questões espirituais cada vez mais fazem parte da medicina atual. E eu não diria apenas de uma medicina filosófica, mas de uma medicina prática, de uma medicina acadêmica, em que congressos médicos de um maior nível dos que existem na Terra, cada vez mais abrem espaços para as pesquisas na fronteira entre espiritualidade e doença de um modo geral. Todas as doenças são da alma. Nós poderíamos pensar em alguma coisa que nós conheçamos bem na atualidade, na medicina. Ainda assim, o principal nós desconhecíamos, que são as questões originais. Um exemplo, as doenças oncológicas. A oncologia moderna é altamente desenvolvida, de tal maneira que crianças com leucemia, que tinham uma letalidade muito alta, hoje, com o desenvolvimento da oncologia moderna, essas crianças têm um prognóstico muito melhor. Mas ainda assim, conhecendo detalhes das células sanguíneas que passam a viver uma realidade fora, como que da natureza original, desenvolvendo a leucemia. Na verdade, a origem é uma origem espiritual. E as práticas espíritas nos revelam isso. E as práticas espíritas, cada vez mais, são úteis para uma recuperação muito mais adiantada, profunda das questões das doenças humanas, como talvez, se fôssemos até depois da meia-noite, nós pudéssemos examinar ainda nesta noite. A ideia de que temos uma medicina e a ideia de que seria interessante voltarmos. Eu não sei o que eu apertei, mas às vezes são os espíritos que de uma hora para outra mexem no equipamento. Se o meu amigo Evandro puder retornar ali, porque como o computador é dele, ele é que conhece os caminhos. Obrigado, Evandro. Então nós estávamos nos lembrando, obrigado, meu amigo, que o planeta Terra, numa contabilidade atual, a Terra possui 7,7 bilhões de encarnados. Valeu. 7,7 bilhões de encarnados. Quantos espíritos desencarnados nós teríamos ou temos, a grosso modo, na Terra? Nós não temos como que estatísticas precisas, porque não se faz propriamente uma enquete do outro lado da vida que seja do conhecimento de quem vive agora do lado de cá.
mas a ideia de que no todo somos 20 bilhões de humanos, fora os sub-humanos todos. E a ideia de que, fazendo uma conta simples, nós teríamos 12,3 bilhões de desencarnados. O número de desencarnados é muito maior do que o número que nós temos aqui entre nós. E a ideia qual é? Há doentes do outro lado da vida em maior número do que temos do lado de cá. Porque quando as pessoas desencarnam com as suas dificuldades, muitas vezes as mesmas que trouxeram de antes de reencarnarem, na verdade, vão levando para o outro lado da vida as mesmas patologias, as mesmas doenças, os mesmos distúrbios, tanto orgânicos, no sentido do perispírito, quanto do ponto de vista moral. E a ideia de que as reencarnações sucessivas, elas têm sido de pouco proveito no sentido da nossa recuperação e da perspectiva de que um dia não adoeceremos mais. Nós nos lembramos que essa ideia desse nosso mundo é uma ideia de hospital de verdade, hospitais no grande hospital que é a Terra, hospitais em imenso número do lado de cá. Mas para onde André Luiz foi quando ele deixou o umbral inferior e chega na colônia, na cidade astral chamada Nosso Lar? Ele foi direto para o hospital. Hospitais do outro lado da vida é o que mais se tem. Em função do quê? Do número de doentes em estados variáveis de problemas clínicos e mentais, também do outro lado da vida, requerendo assistência de profissionais, entre aspas, de saúde, tanto quanto nós temos do lado de cá. Ou seja, a desencarnação não muda a nossa realidade. E a ideia de que esses valores são valores que nós vamos encontrar em obra espírita. Quem é que nos ensinou a respeito de 20 bilhões de humanos? Emmanuel, no livro chamado Roteiro, um capítulo denominado O Grande Educandário. De tal maneira que nosso lar é um exemplo, onde tem hospital, e a ideia de que temos hospitais em todas as colônias, especialmente aquelas mais próximas da crosta terrestre. Nós nos lembramos que, a partir do Espiritismo, nós temos a utilização dos recursos mediúnicos para uma infinidade de possibilidades para a condição humana. E se existe algo que tem a ver com a medicina da alma, é o uso da mediunidade, entrelaçando os dois lados da vida, e na medida que você utiliza a reunião mediúnica, abrindo para casos ou pacientes com os mais variados diagnósticos em medicina, na mesa mediúnica nós vamos lidar com a realidade espiritual de cada paciente. E quando nós cuidamos dessa realidade, todos os pacientes melhoram. Uns mais, outros menos. Uns imediatamente e outros a partir de algumas semanas ou meses, quando aquelas possibilidades terapêuticas totalmente novas na história da medicina, elas são colocadas em prática e os resultados e os efeitos benéficos vão gradativamente acontecendo. Então, numa ideia de medicina espírita, nós diríamos desobsessão e fluidoterapia. Existem outros aspectos? Existem, mas a ideia qual é? São esses dois como que o binômio da medicina da alma. Porque pela reunião de desobsessão ou de assistência aos desencarnados, nós vamos entrar no mundo espiritual de cada paciente e vamos encontrar as razões das doenças atuais, tanto aquelas no corpo físico,
todas as mais variadas, como aquelas a nível da psiquiatria ou da doença mental. A fluidoterapia tem a ver com o livro dos médiuns, Magnetismo de Cura, examinado por Allan Kardec, trabalhando por nós a ideia que ele e a espiritualidade na codificação recordavam das ações do Divino Mestre há 2000 anos, utilizando o magnetismo no sentido da substituição, como Allan Kardec dizia, substituição das moléculas malsãs por moléculas sãs. É toda uma ciência sobre a qual nós devemos nos debruçar, para que nós possamos ver a medicina de um modo geral prosperando e resultados completamente novos acontecendo nesta prática em que você cria vínculos entre a doutrina espírita e a medicina de um modo geral. E nós poderíamos refletir, lembrando do livro Paulo e Estevão, que nos contou toda a história por Emmanuel, em termos do que aconteceu há 2000 anos na casa de Pedro, a primeira igreja, a Casa do Caminho, a primeira igreja do cristianismo primitivo, e o que eles faziam ali, no sentido de acolher os doentes, cuidar dos doentes, trazendo inúmeros benefícios, envolvendo o mesmo magnetismo e, ao mesmo tempo, também a palavra iluminada e esclarecedora daquele que fora Estevão, o pregador da Boa Nova para os enfermos acolhidos na casa de Pedro, como a obra citada nos ensinou e nos mostrou muito bem. De tal maneira, nós estávamos comentando 20 bilhões de almas, todas com deficiências morais, para reeducação e regeneração. 7,7 de encarnados, 12,3 bilhões de desencarnados. E qual é a nossa tarefa pessoal, de primeira instância? A educação dos nossos sentimentos, a nossa reforma interior e a substituição dos vícios milenares por virtudes que gradativamente nós vamos tomando conhecimento sobre elas e procurando trazê-las para dentro da nossa realidade íntima, pessoal. O livro chama-se Roteiro, leitura obrigatória. Quando eu digo isso, eu me lembro que o espírita, como ele é reencarnacionista, eu digo que a leitura é obrigatória e muitas vezes a pessoa pensa, quem sabe na próxima existência ou no mundo espiritual, onde todos esses livros também estão. Mas a ideia dos livros astros, como o Roteiro é um deles, a ideia de que quanto antes nós examinarmos esses conteúdos extraordinários, nós vamos iluminando a vida, a nossa vida, a vida de todos, e tendo recursos para fazermos aquilo que nos cabe. No livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre a hierarquia dos mundos. E não é verdade que nós ainda estamos aqui? E, pelo visto, nos demoraremos muito numa realidade ainda tão limitada, tendo ainda todo um futuro de, talvez, milhões de anos para que possamos alcançar a condição de um mundo puro, como nós aprendemos na codificação. Nós nos lembramos que a medicina tem 5.000 anos de história. Temos milhares de doenças físicas e mentais. Temos doenças antigas e novas. Não é verdade que estamos às voltas com um grave problema de saúde pública relacionado a um vírus que era, vamos dizer, inexistente na condição humana? Não é verdade que temos outras doenças por micro-organismos que nós não tínhamos no ser humano antes, como o vírus Ebola, como o dengue, chikungunya e tantas outras questões? A ideia de que temos uma medicina do corpo. Vejam que curiosidade. Depressão é uma doença mental, é uma questão
psiquiátrica, sobre a qual amanhã nós vamos estudar. Mas nós nos lembramos que a psiquiatria, na grande maioria dos seus profissionais, entende que a depressão é pela diminuição dos neurotransmissores cerebrais. E na medida que você usa os antidepressivos, esses neurotransmissores se elevam em quantidade. Em geral, os pacientes melhoram. E ficou a ideia de que depressão é a partir da neuroquímica cerebral. E, na verdade, se lá adiante você suspende o antidepressivo, toda a sintomatologia volta. Porque usar medicamentos de fora para dentro, mesmo buscando também outros recursos, até espirituais, se não houver algo de dentro que substitua questões muito antigas de cada um de nós, a depressão continuará existindo. E ela continuará se manifestando, tanto na vida atual, como no mundo espiritual após a desencarnação. Não nos iludamos, imaginando que as pessoas desencarnam, vamos dizer assim, acordam de um período de transição e imediatamente se veem, vamos dizer assim, curadas dos seus problemas de saúde. Lembrando que o corpo recebeu as impressões do perispírito, que por sua vez adoeceu antes, em função das contradições e daquilo que nós fizemos em inúmeras vidas a partir de transgredirmos as leis de Deus. Mas vamos adiante, lembrando que existe uma medicina para o corpo e mesmo nas doenças mentais. Qual é o avanço? O que é o mecanismo novo a iluminar a medicina? A ideia de que nós não temos apenas o corpo e que nós temos que focalizar as outras etapas da vida humana e que são elas o perispírito e a alma imortal dos encarnados de um modo geral. A medicina que conhecemos no Ocidente, a medicina alopática, mas nós temos a homeopática, as alternativas diversas, temos a tradicional chinesa, a ayurvédica, a acupuntura e tantas outras expressões que ajudam o paciente, o ser humano enfermo, e ajudam a medicina de um modo geral a que tenhamos progresso nas condições de cada um. Mas isso ainda são aspectos que, na maioria das vezes, vêm de fora para dentro. Então, isso nunca será suficiente. Quando eu mostro esse slide, eu às vezes mostro, às vezes não, mas é no sentido de dizer para vocês que nós estamos nos referindo a doentes com problemas médicos sérios. Todos eles foram meus pacientes um dia. Alguns já desencarnaram. Todos eles, de algum modo, foram beneficiados espiritualmente, com grande melhora a partir de um determinado ponto de intervenção, que nós chamamos de ponto de inflexão, em que havia uma perda da saúde, tratamento espiritual e a saúde foi gradativamente se restabelecendo. Só para nós nos lembrarmos, André Luiz, a primeira coisa que ele necessitou no mundo espiritual foi de hospital, foi da figura de um terapeuta que procurou trazer a ele, no perispírito de André, porque ele já havia desencarnado, aquilo pela imposição de mãos, pelo magnetismo, o conjunto dele, a benefício da melhora clínica do perispírito de André. E isso é importante de ser conhecido pela medicina de um modo geral. Essa figura é para nós nos lembrarmos de um ser encarnado, corpo físico, perispírito e alma, e a ideia de um entrelaçamento entre esses componentes da vida humana do encarnado na Terra. E a ideia de que doença começa aqui, passa para o perispírito, gera mudanças na constituição do perispírito, que, por sua vez, dependendo da programação reencarnatória, vão passar
para o corpo físico com maior ou menor, vamos dizer assim, intensidade, mas também podendo variar em qualidade. Onde nasce o câncer? Pode nascer a partir de uma divisão celular do corpo físico. Mas de onde ela vem? Ela vem de aspectos do perispírito, que por sua vez vem da realidade da alma imortal. Para quem prefere uma outra ideia, a medicina de 5.000 anos tem contemplado exaustivamente como favorecer a saúde da única questão que ela conhece, que é o corpo físico. Mas com a doutrina espírita, de uma maneira muito clara, nós precisamos mudar o foco, não deixando de atender às necessidades físicas ou biológicas, mas de estarmos cuidando da essência da vida, que não é o corpo. Tanto é que os desencarnados vivem sem corpo e têm a mesma essência de vida que qualquer encarnado tem. Não é verdade? Seguindo adiante, vejam lá. Reparem algo que é novo e que tem a ver com a doutrina espírita? Tem, mas tem a ver com inúmeros aspectos do entendimento sobre o valor da espiritualidade, de um modo geral, na vida humana. Reparem, diretrizes espíritas e médicas. Olhem que coisa razoável hoje em dia você pensar, refletir, estudar sobre aspectos de entrelaçamento entre as duas, como que ciências. De tal maneira que hoje, gratidão é um recurso de prevenção de doenças e é um recurso de tratamento. Médicos do mundo inteiro estudamos isto. A ideia de médicos prescreverem para que cada pessoa encarnada, mas poderia ser para pessoas do outro lado, que possam, a cada final do dia, recordar aspectos vividos naquele dia, anotando num caderninho, no sentido de, olha, que coisa extraordinária que eu vivenciei, e o quanto eu posso e devo agradecer, seja a Deus, seja a Jesus, seja aos anjos, à espiritualidade, seja àqueles que convivem conosco no plano físico, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, ou qualquer ambiente que seja. Por quê? Porque gratidão muda o cérebro. Quando a gente diz muda o cérebro, é porque hoje, por causa da física moderna, nós temos ressonância nuclear magnética funcional. Hoje você estuda o que o cérebro alcança e muda quando nós somos gratos no dia a dia, por situações vividas por cada um de nós, que muitas vezes são esquecidas. Quando elas são lembradas, o cérebro, em áreas específicas, muda a realidade biológica favoravelmente. De tal maneira que, se você pesquisar artigos em revistas de alto nível, você vai encontrar o uso da prescrição da gratidão, no sentido de se evitar uma infinidade de patologias humanas. Isso ainda hoje não é conhecido da maioria dos colegas, mas vem sendo algo que está ocupando um espaço cada vez maior na prática médica cotidiana. E nós precisamos entender que gratidão, ela não vem do cérebro, ela muda o cérebro e, portanto, pode mudar toda a biologia. Mas ela vem de quem? Da alma imortal. De onde a doença emerge. E por isso que essas questões são altamente relevantes e vão ganhando um espaço cada vez maior na nossa medicina. Querem ver um outro exemplo? A prece. Efeitos preventivos e terapêuticos da oração.
em cardiologia, que é a nossa área de trabalho, em cirurgia cardíaca, em psiquiatria. Amanhã vamos ver algo, quando falarmos um pouco mais sobre a depressão, o valor de vários elementos que nada tem a ver com farmacologia, com medicamentos, cápsulas, pílulas, remédios, de um modo geral. E a ideia de que a oração tem uma propriedade altamente benéfica, tanto para quem ora, no sentido da prevenção e do tratamento, como também a quem aquela oração é dirigida. De tal maneira que, se eu tiver em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é a cirurgia de maior risco de vida que há na humanidade hoje, se eu comparo 2 grupos, para um dos grupos você oferece a prece intercessória e para o outro grupo não, este grupo tem uma evolução clínica muito melhor. De tal maneira que essas questões estão cada vez mais próximas da prática médica de um modo geral. A outra questão, nós não podíamos imaginar que um dia faria parte, portanto, da medicina. A importância do perdão. E a gente lembra, quem é o médico divino? Quem nos encaminhou o Consolador que ele prometera? E ele não traz a ideia sobre o perdão a partir dos conteúdos dos 4 evangelistas o tempo todo? A importância da prescrição de Jesus à cristandade e, por extensão, à humanidade inteira sobre o perdão? Isso hoje é atividade médica, o estímulo à valorização do gesto, do sentimento, do pensamento a respeito do perdoar. Outra questão que não é propriamente espírita, mas é espiritualista e é algo muito presente na medicina, a meditação, proposta por diversos métodos diferentes, escolas de meditação distintas, e a ideia qual é? Benefícios impensáveis há décadas atrás são obtidos na medicina a partir da meditação, como elemento da prática terapêutica e da prática da prevenção. Por isso, a ideia, tanto para doentes que já estão necessitados e poderão se valer desses 4 grandes recursos, e também a ideia super importante, cada vez mais conhecida, de nós prevenirmos os males que têm como que nos visitado na realidade de cada um de nós. Por incrível que pareça, hoje podemos dizer, bases de uma nova medicina. Uma medicina sem remédios, no sentido de remédios físicos, aspectos que nos ajudam a trabalhar o que venha de dentro, como mecanismo terapêutico, visando, agora sim, um nível mais profundo de cura. Medicina da alma, aqui considerando medicina espírita. Essa medicina, desobsessão ou assistência aos desencarnados? E aqui vale uma reflexão. Ninguém pode ter uma doença importante, seja ela no plano físico, ligada e acontecendo a nível do corpo, ou doença mental, portanto, a nível da alma em si, sozinho, sem espíritos. Mas como é isso, Sérgio? De onde você traz isso? Tanto de literatura como de experiência. Reuniões mediúnicas em que você abre para cuidar com a equipe de médiuns, bem capacitada e treinada para isto, abrindo caso a caso, abrindo casos individuais de pacientes com os mais diversos diagnósticos. Sempre há espíritos que estão vivendo a realidade atual, muitas vezes cobrando dívidas kármicas
de vidas anteriores. E dependendo do que nós temos de um diagnóstico médico, o que há do outro lado da vida se coaduna perfeitamente, não só com o diagnóstico de cada um, mas com a gravidade de cada caso, quanto às manifestações de doença naquela sua determinada patologia. Quando você cuida desses espíritos que estão vinculados a sofrimento e problemas antigos, você faz uma medicina que não só contempla o doente encarnado, especificamente, mas ele vai agir favoravelmente, às vezes a um conjunto grande de desencarnados, em situações às vezes deploráveis, no mundo espiritual inferior, aguardando os recursos da casa espírita, a favor, portanto, do seu resgate, do seu desligamento quanto àqueles vínculos estabelecidos na eternidade, e há um benefício tanto para o que está encarnado, quanto para aqueles que estavam e estão ainda desencarnados, mas vinculados ao sofrimento atual. De tal maneira que a fluidoterapia é uma ciência, espiritismo é ciência, e a ciência espírita tem a ver com a mediunidade, com o fato espírita. E a ideia qual é? Precisamos estudar cada vez mais e melhor, para buscarmos uma capacitação que nos permita atuar nessa realidade, porque os resultados são lindos. E a ideia qual é? Não é o que desejamos? O paciente alcançando um benefício real e podendo evitar cirurgias, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e um conjunto de aspectos do arsenal médico que habitualmente são colocados para atuar em cada caso. A ideia qual é? Podemos agir nas causas espirituais, e o magnetismo terapêutico, poderíamos dizer, o passe terapêutico, ele é benéfico. E aqui, claro, aquele que é o passe da palestra pública, do trabalho público doutrinário, é altamente benéfico. Mas aqui nós nos referimos mais a ambientes no centro espírita, que sejam como na Casa do Caminho de Pedro, há 2000 anos, para que possamos estabelecer equipes de trabalho, cuidar de todo esse ambiente, para que possamos, então, ajudar terapeuticamente os doentes da comunidade. Evangelização e reforma íntima. Por quê? Porque se nós não buscarmos a essência da cura a um nível mais profundo, nós melhoramos as condições externas, internas até certo nível, mas outros problemas virão enquanto nós não obtivermos a transformação a nível mais interior da nossa realidade. E a questão é de que a evangelização é a melhor prevenção para o futuro. E aí nós começamos a imaginar o benefício da doutrina espírita nesta fronteira luminosa que o Consolador prometido estabelece com a arte de curar, que é a medicina. Nós também nos lembraríamos da importância sobre o homem de bem. Eu lembro, em que livro está isto? Uma página memorável da codificação kardeciana, no capítulo Sede Perfeitos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos ler e reler, e termos aquela página e aquele conteúdo como uma espécie de norte da bússola, para que a cada dia, nas nossas reflexões, nas nossas escolhas, nós possamos considerar a meta que devemos e temos capacidade de, ao longo do tempo, buscar para nós, em termos de não adoecermos como antes. Substituição progressiva dos vícios pelas virtudes. Não é verdade que cada vez mais se fala e se
age em termos de solidariedade, fraternidade, caridade, humildade. Não é verdade que são as virtudes que nós ainda precisamos conquistar? Não é esse o espaço a ser buscado para cada um de nós, em termos de sermos cada vez mais próximos à ideia do homem de bem? Não é verdade que nós devemos considerar a vida humana na Terra do modo como o Espiritismo nos ensina, procurando promover a espiritualização da vida de um modo geral, em todos os aspectos? Mas nós estamos ainda muito distraídos quanto a essa perspectiva. Precisamos avançar nesse sentido, lembrando da regeneração pessoal e da regeneração planetária. Não é interessante nós nos lembrarmos que a próxima etapa é a da regeneração? Só que nós, às vezes, consideramos que a regeneração vai acontecer em alguns anos. Na verdade, talvez o limiar já esteja acontecendo, mas nós teremos que vivenciar milhares de anos para chegarmos ao objetivo final da regeneração. Temos um longo período pela frente, e a ideia de que o mundo do futuro será um mundo regenerado, mas ele só o será na medida em que nós considerarmos a nossa necessidade pessoal. É muito fácil nós abrirmos para todos os outros e deixarmos de considerar aquilo que cabe do ponto de vista pessoal, de algo a ser como que trabalhado gradativamente, como uma meta, como uma conquista relacionada à regeneração do planeta como um todo. Nós gostaríamos de lembrar, quando olhamos essa figura, algo que é também uma reflexão para nós encaminharmos o nosso raciocínio para outros momentos também, independente desse belíssimo encontro chamado de Arte e Cura, promovido pelos nossos amigos aqui de Teresina, tanto quanto amigos queridos de outras cidades do Brasil, especialmente, não é, Sérgio, de Birigui, em São Paulo. Nós gostaríamos de lembrar que aqui nós temos as crianças de hoje, e nós temos os nossos ancestrais. O que é isso? A ideia de que todos eles são importantes. O médico mais simples, ele visa a melhora daquele paciente, o que já é, dependendo da sua prática, algo extraordinário. Mas nós nos lembramos que cura é algo muito mais, não só profundo, mas extenso. E aí nós temos uma pequena reflexão que tem a ver com algo que é muito moderno no campo da biologia da Terra, da genética, chamada de epigenética. Vejam isso. Sugestão da espiritualidade. Dedique o melhor dos seus esforços no sentido de cuidar, curar a sua própria família. Não descanse até que haja amor e respeito entre os membros de sua geração e 2 gerações antes da sua, porque isso tem a ver com a nossa própria condição. Muitos de nós fomos bisavós de nós mesmos hoje. O espírito é o mesmo, mas as experiências foram diferentes. Tudo isso é entrelaçado. A família inclui crianças que morreram precocemente, abortos espontâneos ou induzidos, maridos e esposas que foram excluídos após o divórcio ou a separação, mães que morreram no parto, tios ou avós que morreram na guerra, e por aí vai. A ideia de que a cura deve envolver a todos os que estão encarnados e os que estão vivos no mundo espiritual, lembrando que o amor cura o mundo e não tem limites. Claro que vamos pensando primeiro no nosso universo mais pessoal, mais restrito, mas imaginando isso, que tudo que você faça nesse sentido epigenético,
você favorece a humanidade inteira. Não é verdade que alguém disse uma vez que toda vez que você contraria as leis de Deus e age criminosamente, você não retrograda, porque não há retrogradação na lei divina, mas você tem mais compromissos, o teu perispírito se adensa e perispírito mais denso desce. Por que nas esferas do mundo espiritual da Terra, o maior contingente está nas esferas mais baixas? Em função do peso kármico do nosso perispírito. E a ideia qual é? A ideia de que quanto mais você trabalhar as questões pessoais, afetivas, mentais, cada vez mais você poderá estar como que tirando densidade do perispírito. E aí nós nos lembrávamos de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele dizia que não tendo retrogradação, quando o espírito tem perispírito mais denso, a pessoa desce. Só que quando um desce, a humanidade, por uma coisa que em física nós estudamos, chamado entrelaçamento quântico, todos descem juntos. Mas a mesma lei nos diz o quê? É Filomeno quem lembra? Quando nós progredimos em algumas questões pessoais relevantes, e nós, então, do ponto de vista espiritual, moral, claro, e nós ascendemos espiritualmente, nós levamos para cima a humanidade inteira. Por isso que a questão da guerra é algo para nós examinarmos com mais detalhes numa outra ocasião, porque muitos dos nossos males individuais e coletivos provêm de tudo aquilo que nós já vivenciamos na Terra, que tem a ver com os conflitos armados de todos os tempos. De tal maneira que essa é uma questão para nós nessa fronteira. E na medida que nós cuidamos da família, numa ideia de família, poderíamos tirar as aspas, porque a ideia melhor é a ideia mais ampla, e não apenas da parentela corporal, de tal maneira que nós estaremos trabalhando a benefício da humanidade inteira. Não precisamos ver isto agora, estamos nos observando em relação ao tempo, uma ideia de uma fotografia do universo. Cada um desses pontos luminosos pode ser uma estrela ou uma galáxia distante. Hoje, na ideia de universo observável, nós temos 70 septilhões de estrelas. E a ideia de que somos pequenos na Terra, somos como que almas neste mundo, grãozinhos de areia numa praia cósmica, o planeta Terra em si. Damos agora os primeiros passos no plano físico, do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. A nossa medicina, ela ainda é, vamos dizer assim, limitada, e o Espiritismo é o grande mecanismo do alto para que a ciência, de um modo geral, e a medicina prosperem. Nós nos lembramos de outras questões, Jesus como terapeuta, não é verdade? Examinemos a experiência dele conosco há 2000 anos. Examinemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembremos das curas de Jesus e coisas extraordinárias que foram feitas e que ele deixara como exemplo para a medicina do futuro. Tudo dele envolve a medicina, mas uma medicina que não depende de ultrassom, de ressonância ou de tomografia computadorizada, mas depende de outras questões que nós saberemos examinar melhor cada vez mais. Não há liberdade verdadeira sem as virtudes espirituais que a fundamentem. Nós estamos prisioneiros na Terra, porque estamos internados no hospital. Podemos sonhar de viver em Júpiter, ou em Saturno, ou num exoplaneta fora do sistema solar, mas não podemos,
porque precisamos continuar internados até a nossa verdadeira recuperação. Não há saúde do corpo sem a integridade e saúde do espírito. Mestre Jesus, governador espiritual, seu trabalho de cura e de educação das almas. Quantas são? 20 bilhões de humanos. O médico divino. Nós nos lembramos que somos herdeiros de nós mesmos. A doença nunca vem por acaso. Tudo tem a ver com programação? Sim, mas tudo vem de dentro, vem das experiências pretéritas, vem de pendências kármicas que nós não soubemos trabalhar antes de voltarmos à vida humana como a vida que temos hoje. A vida é um risco, porque na medida que você deixa o mundo espiritual e ingressa de novo na matéria, muita coisa pode acontecer. Inúmeras variáveis influenciam essa realidade. Mas nós temos oportunidades e desafios, projetos. Mas vale lembrar, temos perdido inúmeras oportunidades. Por isso que a frase que mais se escuta do outro lado da vida, quando humanos acordam, despertam e se dão conta da realidade espiritual, qual é mesmo a frase que mais se escutava? Ah, se eu soubesse. E o Espiritismo veio para que soubéssemos, antes, ainda encarnados, para que não repetíssemos isso do outro lado da vida. Foi a frase dita por tantas pessoas que fizeram com que a espiritualidade superior em nome do Cristo se mobilizasse para que tivéssemos a doutrina espírita entre nós. Se esqueceu, o ser humano se esqueceu de quem é, de seu projeto, de seus compromissos. Somos como que mendigos e muitas vezes espiritualmente em condições morais deploráveis. Nós não estamos falando de um ou outro de nós, estamos falando do mundo em geral, de bilhões e bilhões que desconhecem as coisas mais elementares sobre espiritualidade e vivem inúmeros e graves enganos cada vez que mergulham na carne novamente. Temos um guia, um governador. Por que temos um guia? Porque ele sabe, éramos e ainda somos perdidos na senda evolutiva. Precisamos estudar e conhecer. E temos esse manancial inestimável para isso, em termos de conteúdos históricos que jamais tivemos e que se chama doutrina espírita. Eu gostaria de ir um pouquinho mais adiante, mas vamos deixar algumas questões para amanhã à tarde, e aí podemos ir até às 21h, não é verdade? A ideia é de buscarmos algo que é de Emmanuel. Nessas leituras, nós buscamos o livro Pensamento e Vida. Cada vez mais a ciência e a medicina valorizam o pensamento. O que é o pensamento? Estamos estudando. A espiritualidade, com André Luiz, nos deu inúmeras contribuições, falando de radiação eletromagnética, com velocidade acima da velocidade da luz. Então, se é acima de 100 mil quilômetros por segundo, é um fenômeno quântico, para nós examinarmos pela mecânica quântica numa outra oportunidade. Mas a ideia, no Livro dos Espíritos, qual é o principal atributo do Espírito eterno? Não é o pensamento? Esse livro é monumental, no sentido de que ele nos esclarece com precisão inúmeras questões humanas. Fica a sugestão da sua leitura ou releitura. E há um capítulo que se chama Humildade. E é Emmanuel quem nos ensina que a falta de humildade nos traz, pelo orgulho, claro, um esgarçamento perispirítico. E ele também traz a ideia de que inúmeras doenças que começaram no perispírito, na essência,
começaram pela alma imortal. E certos vícios morais, especialmente o orgulho, que é a antítese da humildade, na verdade, tem corrompido a estrutura perispiritual de cada um de nós. Não apenas para doenças orgânicas biológicas, mas para doenças mentais. É ele que nos aborda esse aspecto. Ali nós teríamos alguns parágrafos do livro, mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade, talvez amanhã, em que nós vamos ver Emmanuel falando, ensinando para nós sobre a humildade. Talvez alguns de vocês já conheçam, seria como uma lembrança oportuna, porque nós não vamos alcançar a cura verdadeira sem virtude, sem a substituição do que tínhamos guardado no íntimo por milênios incontáveis, até que valorizássemos as virtudes que a espiritualidade na doutrina espírita vem procurando nos ensinar. Nós gostaríamos de finalizar. Sérgio, que horas temos? 10:10? Sei. Eu posso lembrar uma história para vocês, como uma ideia de encerramento? Havia, há 2000 anos, quando Jesus vivia na Terra, um jovem, e esse jovem era paralítico de nascença. Ele nunca conseguira caminhar. E Jesus estava na casa de Pedro, numa tarde de domingo, mais uma vez, promovendo curas extraordinárias de pessoas cegas, surdas, mudas, paralíticos outros, pessoas curvadas, pessoas com hemorragias, pessoas com transtornos da hanseníase, naquela altura conhecida como lepra. E os seus amigos souberam das curas de Jesus e foram até a casa do jovem paralítico e disseram: temos que encontrar aquele homem e você pode ser curado por ele. E ele ficou muito motivado com aquela sugestão, e eles carregaram esse jovem no colo e foram até a casa de Pedro, que não era longe da casa daquele moço. E quando eles se acercavam da casa, percebiam que a casa de Pedro estava abarrotada de pessoas, e que não havia como que eles adentrassem por uma porta ou por uma janela. E eles percorreram toda aquela realidade e quase desistiram, quando um deles lembrou: quem sabe, como em outra parte do casario, nós podemos encontrar uma abertura pelo telhado e uma ideia de uma claraboia. Por razões do destino, a casa de Pedro possuía uma. E aí eles buscaram escadas, cordas, e junto daquele apoio para o jovem, foram subindo com ele para o telhado. E uma vez chegando ao telhado, olharam para baixo e pensaram: vamos fazer isto? E todos concordaram. E eles, cuidando da segurança do jovem, foram descendo com ele até o piso do ambiente onde Jesus estava. De tal modo que quando ele chega ao solo, Jesus está à sua frente. Jesus olha para ele. Ele olha para o Divino Mestre. E Jesus diz: Natanael ben Elias, o que queres de mim? E Natanael, o paralítico de Cafarnaum, olha para Jesus e diz: Senhor, tu conheces o meu nome todo? E ninguém antes sabia que eu aqui estaria há minutos atrás. E aí Jesus olha com um olhar manso e compassivo: Natanael, eu te conheço desde sempre,
como eu conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. Muitos não entenderam o significado disso. Hoje, nós compreendemos com mais facilidade. E aí ele repete: Natanael, o que queres que eu faça? E aí Natanael, já algo tímido: eu gostaria de andar, Senhor. Eu nunca andei. E Jesus, como que imaginando o futuro, ele disse: o que queres mesmo de mim? E Natanael repete. E aí então Jesus decide estender a sua destra na direção de toda a região abaixo da cintura, incluindo as pernas de Natanael até os pés. Natanael fica abismado, porque como que algo que ele nunca imaginava, como que trazia a ele forças que ele não tinha ideia antes daquele momento. E ele começa a esboçar de colocar-se de pé. Ele se ergue, sente de imediato as pernas firmes e diz: eu posso andar. Ele timidamente esboça os primeiros passos e depois agradece e sai com todos os jovens para fora. Jesus continua fazendo o trabalho dele. Os trabalhos de cura se concluem algumas horas depois. Pedro se afasta e há todo um vazio naquela região. Quando Pedro se recorda de Jesus e daqueles momentos memoráveis na sua casa, de cura de pessoas da comunidade, começa a ter saudades de Jesus e a procurá-lo. Não o encontra no primeiro momento. Dá algumas voltas até que ele vê como que longe uma luminescência ímpar, como uma estrela, mas não no céu, uma estrela na terra. E ele intui: é Jesus. E ele vai até a direção daquela luminosidade. E quando ele faz isso, ele se aproxima, vê que é Jesus. E percebe Jesus em silêncio. E Pedro diz: mestre. E Jesus não o atende. Ele fala um pouquinho mais alto: mestre. E Jesus de novo não se volta para Pedro, porque Pedro chega até ele pelas costas. Como Jesus não respondia, ele vai e o encontra de frente e percebe Jesus com lágrimas no rosto. E Pedro, que o amava intensamente, Pedro não era um espírito qualquer, era um grande missionário, como todo o colégio apostólico. E a ideia, ele fica constrangido: Jesus, em minha casa hoje, eu testemunhei coisas lindas, as pessoas obtendo uma melhora e a cura tão almejada, e tu estás chorando, Jesus? Eu não entendo. Aí Jesus faz uma pausa e diz: Pedro, tu te lembras, por exemplo, daquele jovem paralítico que desceu pelo telhado naquelas circunstâncias inusitadas? Ah, claro que me lembro. E eu me lembro bem, ele saíra saltitante de minha casa. Pois é, Pedro. Nesse momento que eu estou aqui conversando contigo, Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, ele está numa taverna, bebendo bebidas que dificultam a saúde de qualquer um, em companhia, como se dizia na época, de mulheres de má vida. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não vim para isso. Em que sentido? As diretrizes do Evangelho, elas não são aquelas que ajudassem apenas a promover a saúde física. Porque saúde física pode ser perdida amanhã. Tanto é que o paralítico, ele, alguns anos depois, adoece de novo. Jesus já tinha vivido o drama do Calvário. E aí ele procura por Maria de Magdala, que curava em nome de Jesus diversos
diagnósticos e pacientes naquela região. E ele conversa com ela, mas ela já estava doente de hanseníase. Ela desencarna, ele desencarna. Quando ele desencarna, ele desce para um plano espiritual inferior. Vive muitas dificuldades, até que um dia ele se recorda de Jesus e percebe o que ele perdera naquela altura. E ele vai trabalhando dentro de si e pede a Jesus, em pensamento, a perspectiva de renascer na terra quantas vezes fossem necessárias, até que a paralisia nunca mais existisse no planeta. E ele volta médico inúmeras vezes, e ele é um dos pais da vacina contra a poliomielite. A poliomielite anterior aguda, que é a polio, a paralisia infantil, ela é chamada de doença de Heine-Medin. Heine é o paralítico de Cafarnaum, que voltara ainda trabalhando a benefício da humanidade. E ao trabalhar em benefício de todos, ele foi mudando a sua condição pessoal e, de uma certa altura, para tempos mais recentes, se sacrificando a favor do benefício da humanidade. E foi ali, nesse episódio, que nós aprendemos que existe paralisia do corpo, mas a mais grave é a paralisia da alma. Que nós possamos nos lembrar desses conteúdos simples que estávamos nos recordando agora há pouco, para que a nossa motivação seja cada vez maior, no sentido de entendermos a vida, entendermos a doença, o doente que somos, o sentido do corpo que adoece, de onde vem tudo isso e o que nós precisamos buscar para que no futuro nós façamos, como está no livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando Denis nos diz, olha, presta atenção, faça na terra o que você veio fazer, para que você, ao se despedir de novo, você saia do mundo muito melhor do que quando você aqui entrou. Esse é o sentido da vida, trazido por aquele que é, vamos dizer, praticamente contemporâneo de Kardec, que é Leon Denis, para nós. Que Jesus os abençoe, meus amigos, e que nós possamos trabalhar essas coisas cada vez mais e melhor, na direção de que seremos felizes lá adiante, livres de verdade, na medida que tivermos promovido a realidade do homem de bem no íntimo de cada um de nós. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência e pela oportunidade. Obrigado, então, doutor Sérgio. Amanhã a gente tem encontro marcado aqui. Eu? Obrigado mais uma vez. Bom, vamos seguir aqui, antes da prece final, só para dar esse recadinho, pessoal, que é importante. Os irmãos da Casa de Jesus estão vendendo uma cartela de sorteio de um Ford Ka 0 km em prol da construção da sede própria, tá, pessoal? O valor é de R$ 25,00. Quem puder, vamos ajudar, então, a construir essa obra da espiritualidade. E agora a gente vai para a prece final. Vou convidar aqui o Paulo James, ele que é do Centro Espírita Adolfo Fritz. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão e companheiro de todas as horas, somos gratos por este momento, pela companhia dos benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos estende as mãos e que nos traz o bom direcionamento. Gratidão por todos os benfeitores amigos responsáveis por este trabalho,
por esta tarefa e que nos oportuniza a oportunidade de estarmos juntos em teu santo nome. Gratidão, Mestre amado, gratidão aos benfeitores amigos e a toda a coordenação espiritual desse trabalho que ora desempenhamos. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine hoje, agora e sempre, assim seja. Boa noite. Bom, pessoal, e só para agradecer a presença de todos, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui a partir das 2h30 no Teatro 4 de Setembro, tá bom? Boa noite a todos e até amanhã. Vão em paz. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, a Natasha Mequena, André Sobreiro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Clayton Freitas, Edmundo César, Evandro Oliva, Haroldo Dutra Dias, Saulo César e Simão Pedro de Lima. Realização Rede Amigo Espírita. Inscrições pelo site simpla.com.br.